Olá, mundo. Hoje eu vou falar sobre listas, que são das estruturas de dados mais simples e mais versáteis que existem em computação. Tá? Então, uma lista é um objeto que permite agregar vários outros elementos. A gente pode montar listas de números, listas de strings de texto, listas de valores de verdade, na verdade, listas de quaisquer coisas no Python, inclusive listas de listas. O Python tem algumas peculiaridades no uso da lista, por exemplo, o Python é uma linguagem que tende a ser bem flexível com o que pode entrar dentro de uma lista e quais operações podem ser feitas nela. Né? Algumas linguagens são mais restritas, impõem algumas restrições específicas, e mas o intuito principal da lista é juntar vários objetos numa única coleção e começar a lidar com essa coleção como um único objeto. Isso é útil, por exemplo, num código que tem várias repetições. Deixa eu dar um exemplo. O próprio código do joguinho que a gente fez na aula passada, que eram várias navezinhas espaciais, eu tinha que clicar em todas. Esse código tinha muita repetição, porque eu tinha que repetir várias vezes ações relacionadas a cada um daqueles elementos. A lista é um jeito eficiente de agregar todo mundo. Eu posso colocar todo mundo numa única lista e fazer algum tipo de operação que percorre a lista para aplicar sobre todos os elementos. Então a gente vai tratar sobre isso. Eu criei um jogo de exemplo mais simples que aquele da aula passada, que a gente vai generalizar usando listas. Mas antes de falar disso, eu quero falar sobre as operações básicas. Então, vou usar o terminal interativo e discutir algumas propriedades de listas, como que cria uma lista, como que acessa os elementos, quais são as funções associadas às listas que existem nativamente no Python. Então, uma lista é declarada da seguinte maneira. Bom, isso aqui eu estou salvando na variável lst, mas eu posso criar uma lista colocando vários elementos entre colchetes e separados por vírgulas. Por exemplo, essa aqui seria uma lista de números. Tá? Com 3 números, posso pôr quantos eu quiser aqui. Ela pode inclusive ser vazia, uma lista sem nenhum elemento. Tá? Mas vamos voltar com a nossa lista 1, 2, 3. Então, salvei esse valor na variável lst. E primeiro vou mostrar as ações básicas da lista, os métodos. Né? Lembrando que em Python, eu já mencionei isso, tudo é um objeto, ou seja, todos os valores que existem no Python possuem um tipo associado, ou uma classe associada, e, portanto, podem ter métodos, né, ou funções que só funcionam, por exemplo, para lista. A gente consegue acessar essas funções usando essa notação, ponto, e aqui o tab vai me mostrar, né, o que, que eu posso completar aqui. Na verdade, existem várias outras ações escondidas que eu não quero discutir muito quais são essas ações, mas enfim, elas têm a ver com algumas operações que podem ser feitas com listas. E, digamos que isso entraria num Python avançado. Eu não vou falar sobre todas essas funções, todos esses métodos, porque são muitos. Vários deles têm nomes muito reveladores, né? Por exemplo, copy deve criar uma cópia da lista, não é possível que não. Mas enfim, alguns são importantes o suficiente para eu destacar, né? Que tem a ver com operações básicas na lista. Eu diria que talvez um dos mais importantes seja o primeiro, append. O que significa append em inglês? Significa acrescentar ao final. Então, eu posso acrescentar algum valor ao final da lista. Por exemplo, eu acrescentei o 4. Minha lista original, que era 1, 2, 3, virou 1, 2, 3, 4. É lógico que esses valores são arbitrários, né? Eu não precisava ter acrescentado em sequência. Se eu acrescentar o 42, minha lista fica 1, 2, 3, 4, 4, 2. Tá, deixa eu limpar a tela. Então, a gente tem a nossa lista com o método append para acrescentar coisas ao final. Se eu quiser acrescentar no começo, insert. Insert vai inserir um elemento numa posição específica. E aqui as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, porque eu tenho que passar dois argumentos para a função. A posição e o elemento, qualquer qual. Se eu olhar aqui na documentação, ele diz insert objeto antes do índice. Então, o índice é o primeiro argumento e o objeto que vai naquela posição é o segundo. Bom, e como que isso aqui, o que significa esse índice, o que ele representa? O índice é uma posição na lista. E o Python adota uma convenção
que é usual em computação, e talvez seja um pouco esquisita da primeira vez que a gente encontra, de indexar, ou seja, de descrever a posição dos objetos a partir do zero. Então a gente começa a contar a posição do zero, 1, 2, 3, 4, 5, e não como uma pessoa normal que fala, né, da posição 1, 2, 3, 4, primeiro, segundo, terceiro e quarto. No Python, o primeiro elemento da lista é o elemento de número zero e não de número 1. Então, eu vou colocar, por exemplo, se eu quiser acrescentar um elemento no início da lista, vamos colocar o zero antes desses números. Eu tenho que colocar na posição inicial, ele vai deslocar todo mundo que está depois para a direita, e eu coloco o zero, insert 0, 0. Ficou meio... vamos colocar outro número. Vou colocar 3.14, só para não ficar com dois valores iguais. E agora eu vou inserir um 3.14 na posição 0 e afastar o resto para a direita. Então, tem aqui 3.14, 1, 2, 3, 4. Ótimo, então a gente sabe acrescentar no final, acrescentar numa posição qualquer da lista. Por exemplo, se eu quiser acrescentar aqui, entre o 3 e o 4, algum valor. Vamos ver, qual que seria o índice aqui? Esse é o índice 0, 1 é o índice 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Eu quero acrescentar entre 3 e 4, ou seja, eu vou colocar no lugar do 4 e afastar o 4 para a direita. Né? Como o 4 está na quinta posição, confuso, né? O índice é 4. Sempre uma posição a menos. E aqui vamos acrescentar, sei lá, 3,5 entre esses dois números. Notem o seguinte, minha lista tem números inteiros e números em casas decimais. Para a gente pode parecer que é uma lista de números. Para o Python, são dois objetos totalmente diferentes. Eles têm representações totalmente diferentes na memória, ele lida de maneiras bastante diferentes, né, quando vai até nas operações binárias com cada um desses valores. Ou seja, as listas do Python podem misturar tipos, quaisquer tipos. É lógico que às vezes essa mistura pode não fazer muito sentido. Você colocar uma coleção aleatória de coisas que não tem nada a ver uma com a outra, provavelmente significa uma falta de organização no código, tá? Mas não existe nenhuma limitação no Python que diga que a lista tem que ter todos os elementos de um determinado tipo. Vocês podem misturar, por exemplo. Então a gente pode colocar aqui uma string no final, sei lá, string 3 pontinhos, um texto, algo que não tem nada a ver com número, e está aqui a minha lista com vários números e uma string no final. Pode até ter uma lista, eu posso colocar uma lista na lista, e está aqui a minha lista com os 3 pontinhos e no final. Eu coloquei um monte de porcaria na minha lista, como que tira? Vamos para a próxima lista, né, para a lista de métodos. O append acrescenta um elemento no final, o pop tira o elemento do final. Então ele tira e retorna para uma variável. Agora minha lista, que eu tinha acrescentado essa lista vazia no final, perdeu o último elemento. Vamos tirar esses 3 pontinhos só para praticar. Então list.pop, vocês vão ver que os 3 pontinhos, né, esse último elemento vai sumir e ele vai gravar na saída. Se eu quiser salvar o último elemento numa variável aqui, por exemplo, ele vai salvar na variável. A gente vai ver que a minha lista mudou, perdeu o último elemento. E a variável x ficou com o valor que tinha no último elemento, como se ele tirasse da última posição para salvar numa variável. Certo? Então esse é o pop. O pop aceita um índice como argumento e ele vai remover, se você passar um índice explícito, ele vai remover o elemento naquele índice. Então, por exemplo, list.pop0 vai tirar o primeiro elemento da lista e retornar uma variável. Se eu quiser ver o valor da variável está aqui. Se eu quiser ver a minha lista, que perdeu aquele 3 inicial, o 3.14 inicial, ela está aqui. Certo? Eu vou inserir de volta um outro elemento antes do... pode ser. List.insert. Vou colocar o 0 antes do 1. Né? Lembrando, na posição 0, o valor 0.
E agora a gente tem a nossa lista 0, 1, 2, 3, 3,5, aí começa a bagunçar. E ótimo, então a gente já tem essas funções para colocar coisas no final, tirar do final, adicionar. Eu não vou detalhar todas, tem várias que têm nomes bem sugestivos, vocês podem descobrir o que que elas fazem, ou procurando na internet a documentação, ou usando o próprio IPython, por exemplo, reverse. O que que será que faz? Ele fala que reverte a lista, inverte a lista, se quiser, vai trocar a ordem, inverter a ordem dos elementos. Aqui dá para ter uma descrição e dá para ter uma ideia boa do que aquele método faz. Se ficar em dúvida, usa o método, vê o que ele faz. Usa no terminal, não vai explodir o computador de ninguém. Tá? E se travar o seu Python, você fecha e começa de novo. Clear. Não. O que ele quer? Tá, voltando na nossa lista. Ih, escrevi errado. Então, tá aqui a nossa lista. A gente já passou por vários dos métodos principais, eu não vou falar sobre todos. Agora eu quero falar de algumas operações adicionais com listas que não estão nesses métodos, ou pelo menos não estão diretamente. Eles estão nos tais dos métodos secretos que eu falei antes. Tem um monte, então eu não vou falar de todos, tem muito mais do que antes. E eles têm nomes misteriosos e com cara de perigosos, né? Esses dois underscores, coisas assim. Eles são chamados métodos mágicos do Python e normalmente eles estão associados a operadores. Por exemplo, o método add, que foi o primeiro aqui, ó, está associado à operação de soma. Então vamos criar duas listas novas. Essa lista já está velha, cheia de porcaria. Vamos chamar de lista 1, ou lista A, 2, 3, e lista B, 3, 2, 1. Se eu somar duas listas, usando o tal do add, mas na verdade vou usar o símbolo de soma mesmo, o Python faz a concatenação, ele retorna uma terceira lista, que é a junção dos dois argumentos. Então fica 1, 2, 3, 3, 2, 1. Se eu tivesse invertido, né, primeiro a B, depois a A, primeira lista aqui, no caso a B, é 3, 2, 1, então vai ficar 3, 2, 1, 1, 2, 3, o resultado final. Ótimo, então a gente pode juntar listas fazendo a tal da concatenação. E eu também posso multiplicar uma lista por um número para criar várias repetições daquela lista. Lembrando que lista A é 1, 2, 3. Se eu quiser repetir 10 vezes isso, ele cria uma lista enorme com 3 vezes, né, 10 vezes, desculpa, essa repetição 1, 2, 3. Ficou tão grande, ficou chata de ver, vamos repetir menos. Vamos repetir 3 vezes 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Então, eu consigo fazer repetições também com listas. Tá legal essas operações matemáticas, mas para falar a verdade, elas não são as principais operações que a gente vai usar no dia a dia para manipular listas. Elas são úteis, mas talvez a mais importante de todas eu ainda não falei, que é o índice, ou melhor, como eu consigo acessar um elemento específico da lista, ou como eu consigo modificar um elemento específico da lista. Então a gente tem a nossa lista A, eu vou resumir aqui, vou chamar de LST, para não, a gente não vai precisar mais de duas listas. Tá? Então a gente tem essa nossa lista com 3 elementos. Aliás, deixa eu trocar um pouquinho. Números às vezes confundem, porque a gente vai mexer com índices. Então vamos escrever uma lista de letras. Se eu quiser pegar a letra B, o segundo elemento da lista, como que a gente faz? Eu uso a sintaxe de indexação do Python. E como que isso funciona? Eu coloco o índice que eu quero acessar, a posição que eu quero acessar da lista, entre colchetes, logo depois do nome da lista. Então, por exemplo, esse ABC, se eu quiser o segundo elemento, lembra que começa a contar a partir do zero. Esse é o elemento 0, o 1 e o 2. Então, a gente vai ter aqui, para acessar o B, eu vou acessar o elemento 1, o segundo elemento da lista. Ótimo. Óbvio que o A seria o LST de 0, o primeiro elemento, e o C, o segundo, no índice 2.
que acontece é acessar fora da lista, né? 3 seria o quarto elemento de uma lista de 3 elementos, ou seja, ele não existe. O Python dá um erro, né? Ele fala que teve um erro de índice. Tá? Esse erro é muito comum. Se aparecer isso no seu código, pode saber que provavelmente você está tentando obter um valor fora de uma lista ou de alguma sequência de maneira geral do Python. A lista não é o único tipo de sequência que existe na linguagem, existem alguns outros, mas enfim, é um dos mais comuns. Então, se acontecer isso, index error, significa que você está tentando acessar uma posição fora da sequência, fora da coleção que guarda aquele valor. Tá? Então, tentar achar na linha que ele aponta o que pode ser. Às vezes é um erro, às vezes esses erros às vezes são bem chatos de resolver, porque às vezes o erro não está exatamente na linha que o erro disparou. Pode ser um erro de lógica que, por exemplo, constrói uma lista menor do que você achava que estava construindo, alguma coisa desse tipo, certo? Então, eu consigo acessar posições pelos índices e eu consigo fazer mais coisas. Eu posso modificar uma posição usando essa sintaxe. Se eu quiser, por exemplo, trocar o conteúdo do primeiro elemento, eu posso fazer lst ali, né, a variável que tem a lista, na posição 0, recebe um valor qualquer. Ele até leu minha mente primeiro. E agora a nossa lista está assim, primeiro, B e C. Então, com isso eu consigo também modificar o conteúdo da lista. Essa notação de índice é bem poderosa. Eu mostrei a maneira mais fácil de associar índices à lista. Eu vou começar a construir algumas listas um pouco mais complexas e maiores. Então, eu vou fazer uma lista. A gente pode converter qualquer texto em lista, por exemplo. Várias coisas no Python podem ser convertidas em listas. Aí, J, tá bom. Até o J tá bom. Opa. Vamos voltar aqui. Tá, isso cria uma lista com uma letra por elemento. Ele quebra o texto em várias letras, nas letras, e cada letra vira um dos elementos da lista. Ótimo, a gente pode fazer várias transformações nessa lista. Eu vou mostrar algumas, né? Eu posso selecionar pela posição, primeiro elemento, segundo, etc. Eu posso selecionar pela posição a partir do último. Isso às vezes é muito útil. Por exemplo, às vezes eu quero pegar o último elemento da lista. Não importa qual o tamanho da lista. Então, às vezes eu não sei o tamanho da lista, mas ainda assim, eu quero o último. Não importa qual que seja o tamanho. A gente pode acessar isso usando índices negativos. Então, -1 pega o último elemento da lista, -2 o penúltimo e assim por diante. Isso é muito útil, tá? Em várias situações. Então, índices negativos acessam a lista de trás para frente. Eu estou falando um monte de coisa sem marcar o nosso. Eu vou começar a falar de fatiamentos agora, sem marcar o nosso roteiro. Tá, então voltando aqui, a gente tinha aquela lista. Eu mostrei como acessa do começo, né, numa posição contando do começo para o fim, na ordem normal, ou contando do final para o começo, que seria com índice negativo. A gente também pode selecionar, que no Python chama de uma fatia da lista, vários elementos ao mesmo tempo, e criar uma nova lista com um conjunto desses elementos. Por exemplo, eu posso pegar, sei lá, os 4 primeiros, eu posso pegar de 2 em 2, tem várias maneiras de fazer isso. E a sintaxe é parecida para todas elas. A sintaxe envolve 3 variáveis, ou 3 partes, sei lá, por assim dizer. X, Y, Z. O que significa cada um deles? X e Y são os índices iniciais e finais da lista. E Z é o passo, de quanto em quanto ele vai pegar no fatiamento. Então, se eu não especificar nenhum deles, ele pega a lista inteira. Tá? Se eu quiser falar que eu quero de 2 em 2, que seria o Z, é o passo,
que ele vai fazer? Ele vai pegar de dois em dois, vai pular os ímpares, no caso. Né? Fica com índice 0, 2, 4, assim por diante. Tá? Então ele pula os intermediários. Eu também posso acessar, sei lá, de 3 em 3 e assim por diante. Tá? Se eu quiser pegar todos, eu omito o último índice. Ou posso colocar de um em um aqui explicitamente, também não faz mal para ninguém. As outras duas posições representam o início e o final da lista. Então, aqui seria para pegar a lista inteira, certo? Do 0, que é a primeira posição, até -1, que representa o último elemento. Mas com um pequeno porém. Lembra que a lista original ia até o J? A gente perdeu o J aqui. Ele não inclui o último elemento, o último índice da lista. Então, olha só que coisa curiosa no fatiamento. Se eu quiser acessar da posição 0 até, eu quero pegar ABC, por exemplo, até a posição 2, né? Então, que 0, 1 e 2, eu tenho que usar 0, 2 mais 1, se quiser. Se eu colocar 2, ele não vai incluir o último elemento. Então, só pega o AB. Se eu colocar até a posição a quarta posição, que é a posição de índice 3, ele seria o D, né, na lista, mas ele não inclui o limite da direita. Meio confuso, meio esquisito, mas isso ajuda com várias contas, simplifica alguns algoritmos, atrapalha alguns outros, mas é uma espécie de tradição da computação fazer assim. Quando você indexa a lista a partir do 0, às vezes o papel do último elemento, enfim, a gente poderia incluir ou não, e muitas vezes incluir atrapalha os algoritmos. E né, acho que o entendimento do criador do Python é que incluir o último elemento vai atrapalhar mais do que ajudar. Na vida real, ele às vezes atrapalha, às vezes ajuda, não incluir o último elemento. Enfim, mas essa é a decisão da linguagem, a gente tem que viver com isso, gostando ou não. Tá? Então, lembrando, quando eu faço fatiamento no intervalo, o primeiro elemento, o primeiro índice representa o primeiro elemento do fatiamento, do intervalo novo, e o último representa o último índice, o último elemento que não vai ser incluído na resposta final. Tá? Ele representa o último elemento e o último não é incluído. Ele vai até o penúltimo. Tá? E se eu quiser ir até o final, é só omitir. Tá? E se eu quiser ir até o final de 2 em 2, eu omito esse aqui do meio, não coloco nada. E ele vai fazer isso. Se eu quiser ser muito explícito, eu posso colocar none, que é a variável que representa a ausência de coisas no Python. Isso funciona da mesma maneira que não escrever nada na notação de fatiamento. Tá? A notação de fatiamento é curiosa. Ela permite, inclusive, sobrescrever vários elementos da lista ao mesmo tempo. A gente está usando essa notação para ler vários elementos. Agora vamos voltar para uma lista mais simplesinha, só porque às vezes fica difícil acompanhar todos os valores. Tá? Então eu posso pegar, por exemplo, os dois primeiros. Então vai ser 0 a 2, né? E eu posso também modificar os dois primeiros. Eu quero trocar os dois primeiros agora para uma lista de dois elementos. Vamos fazer, sei lá, -1 e 1. Tá? Então eu troco os dois primeiros elementos pelos respectivos dois primeiros do lado direito. Tá? Então no fatiamento a gente pode usar o fatiamento para anexar vários valores ao mesmo tempo. Isso às vezes é útil. Eu diria que ler vários ao mesmo tempo, né? Pegar uma parcela da lista de uma vez tende a ser muito mais útil, mas em algumas situações a gente também pode aproveitar essa funcionalidade. Certo? Isso termina a parte de fatiamento. Eu vou só mostrar um exemplo, né, para a gente praticar um pouquinho essas ideias, de um código clássico de computação usando listas agora. A gente já fez algumas versões do Fibonacci, da cadeia de Fibonacci. Eu vou fazer uma usando listas, vamos ver como fica elegante. Quero criar uma lista de números de Fibonacci. Então, eu começo com os dois primeiros da sequência.
né, que tradicionalmente são 1 e 1, e eu quero andar até a lista ter um determinado tamanho. Ainda não mostrei para vocês como que descobre o tamanho da lista. Curiosamente, não existe nenhuma função aqui que retorna o tamanho da lista, mas isso é importante de saber em várias situações. Python tem uma função chamada len, que retorna o tamanho das coisas. Retorna o tamanho da lista, o número de elementos da lista, retorna também o tamanho de textos, que seria o número de letras em um determinado texto, de caracteres, né? Não precisa ser letras, espaço conta com letra e sinais também. E, enfim, o len funciona para listas, é a maneira de descobrir o tamanho de uma lista no Python. Eu quero criar, por exemplo, os 20 primeiros números de Fibonacci e colocar nessa lista. Então, enquanto o tamanho da lista for menor que 20, o que eu faço? Como que é a regra de Fibonacci? Eu pego o último elemento da lista, certo? Eu pego os dois últimos e soma, ou seja, isso aqui vai ser pegar o último, olha que legal, e o penúltimo e soma, isso vai criar o próximo Fibonacci, e depois eu posso acrescentar esse próximo Fibonacci na lista. Vamos ver o que acontece aqui. Quando eu acrescento na lista, o tamanho da lista vai aumentar em 1. Ele vai fazendo isso enquanto o tamanho for menor que 20. Certo? Agora a gente vai ter nossa lista com os 20 Fibonacci. Tá? Quando o tamanho for exatamente igual a 20, ele para. Ele não executa mais as iterações, sai do laço while, por isso que a nossa lista no final fica com 20 elementos. Ótimo, então tá aqui a lista dos Fibonacci. Se eu falasse para vocês, me dê um algoritmo que pergunta o número de Fibonacci e calcula, retorna uma lista com, com os n primeiro Fibonacci. Isso aqui está quase lá. O único detalhezinho que daria problema é se o n fosse igual a 1 ou 0. Na verdade, n negativo é uma coisa, seria um erro do usuário, e 1 e 0 talvez a gente tivesse que lidar, porque a nossa lista sempre tem pelo menos dois elementos. Deixa eu começar a executar o código de novo. Começa aqui. Tá, vamos supor que não fosse 20, fosse 1. Olha o bug aqui. Ele não retorna o único elemento, o primeiro elemento da cadeia de Fibonacci, da sequência de Fibonacci, desculpa. Ele já retorna os dois primeiros, porque a lista já começou com dois elementos. Então, se quiser, a gente pode pegar esse n, que seria o tamanho máximo. Deixa eu completar o algoritmo aqui, só para deixar 100% exato. Vamos começar com n. Eu vou fazer assim, vou colocar numa função para poder executar. A função recebe n e a gente começa aqui com os dois primeiros. Se eu quiser, eu posso chamar até de fibs. Enquanto o tamanho for menor que n, eu posso até juntar aquelas duas linhas que eu tinha colocado antes numa única linha. Fibs, acrescenta no final de fibs o último elemento de fibs somado ao penúltimo. Se eu der return fibs, ele vai ter aquele pequeno bugzinho que eu mencionei, que fib, né, eu quero pegar, sei lá, os 5 primeiros, tá ótimo. Os 3 primeiros, tá ótimo. Eu só quero pegar o primeiro, tá ruim. Não quero pegar nenhum. Sei lá porque eu chamaria a função fib, mas enfim, tá ruim também. Ele sempre, no mínimo ele retorna os dois primeiros. Como que a gente pode resolver isso? Mudando uma linha de código, colocando um fatiamento no final. Eu pego a minha lista original e fatio até tamanho n. Significa que se n for maior que 2, o comportamento vai ser o mesmo do anterior. Vamos pegar os 5 primeiros. Tá? Mas se o n for, como que chama? 1 ou 0, ele fatia a lista direita. Aí só voltando aqui nesse código, última observação.
Aí vocês podem perguntar, mas ele não exclui o último elemento? Exclui. E por isso que é conveniente esse comportamento de excluir o último elemento. N, ao mesmo tempo, é o tamanho da lista, como também a posição do elemento enésimo mais um. Porque lembra, a gente começa a contar a partir do zero e não a partir do 1. Ou seja, isso aqui já pega os primeiros N elementos da lista, né? A gente não tem que ficar recalculando para esse caso. Porque o N, que ele exclui o limite final, já representa a posição, tá? A enésima mais uma posição. Tá certo? Porque é uma lista de, sei lá, 5 elementos. O último elemento está no índice 4. Então, quando a gente coloca aqui 5 e exclui isso da resposta, já retorna a lista que a gente deseja. Ótimo. Vamos ver aqui nosso próximo tópico, criando listas dinamicamente. Vou marcar aqui, mas na verdade a gente vai começar a trabalhar nele agora. Legal, então a gente sabe criar listas. Imagina que eu queira criar listas grandes. A computação, né? O computador é muito rápido para resolver problemas grandes, fazer um grande número de repetições. Talvez eu queira fazer listas grandes, com um número absurdo de elementos. Certamente, eu não vou digitar aqui, sei lá, 1 milhão de números, por exemplo. Listas numéricas normalmente podem ser criadas, ou muitas vezes, com a função range. Função range, o que ela faz? Se eu for usar range até um certo número, ela vai criar, e eu aplicar a função lista em cima dela, vai criar uma lista com n elementos, no caso aqui n igual a 10. Ou seja, e começando do zero, ou seja, vai de 0 a 9, né? Ela vai de 0 até n menos 1, que dá n elementos. Quando a gente soma o zero, né? De 1 até n menos 1 daria n menos 1 elementos, somando o zero dá o enésimo elemento. Então, eu posso usar a função range para gerar números em sequência. E eu posso usar mais ou menos a mesma notação do fatiamento, ou a mesma ideia do fatiamento, na própria função range. Coisas do tipo, eu quero criar os números de 1, começando no 1, indo até, sei lá, 42. Ou seja, eu tenho que colocar aqui no limite final 43. Mas ao invés de usar os dois pontos, no range eu preciso separar os argumentos por vírgula. Isso vai gerar a lista de números de 1 até 43. Muitos números, né? Vou começar mais para frente aqui. De 40 até 43. Ótimo. Eu também posso gerar essa lista pulando de n em n. Então, por exemplo, eu vou pular aqui de 5 em 5. Lembrando que ele exclui o último, então não tem nenhuma garantia de que o 43 ou 42 vai entrar nessa lista. Mas, enfim, ele vai parar antes de chegar no 43, quando eu pulo de n em n. Então, tem essa lista crescendo de 5 em 5. E com isso dá para formar várias sequências interessantes. Tá? Eu posso usar valores negativos aqui e eu vou deixar para vocês explorarem isso por conta própria. Tá? O que acontece quando tem valores negativos no range? No início, no final, no passo. Dá para usar nas 3 posições, né, para fazer, às vezes, coisas interessantes. Pode ser que o intervalo tenha números negativos. Pode ser também um passo negativo para você decrescer na sequência e não crescer ao longo da sequência. Então, essa é uma maneira de gerar números ou listas de números quando esses números aparecem de maneira regular. Tá? E se não for tão regular assim, se não for uma sequência linear como essa? Existem outras maneiras. Essa é a maneira mais poderosa, que é conhecida como compreensão de listas, que é uma espécie de for dentro da lista. Então, antes de fazer o for dentro da lista, vamos fazer o for fora da lista e mostrar um padrão tradicional de montagem de listas. Imagina que eu queira criar uma lista com todos os quadrados perfeitos, para fazer alguma coisa depois com eles. Então, começo com a lista vazia e digamos que eu queira falar dos 10 primeiros. Aliás, vamos colocar de 1 até 10. Então, o range 1, 11. Ele não inclui o último, inclui o primeiro. Eu posso fazer assim, list.append n ao quadrado. N vezes n ou n elevado a 2.
que você preferir. Tá? Quando olha o resultado da lista, tá aí. Muitas linhas para isso. 3 linhas para fazer essa operação simples. Python tem a possibilidade de colocar uma lista dentro de um for, ou um for dentro de uma lista, na verdade. A lista dentro do for está aqui, mas o for dentro da lista seria assim. Eu falo como que eu vou calcular cada termo para cada for n in, né, para cada iteração aí no range ou onde quer que você queira. Então, essa é a lista dos quadrados. Tá? Esse argumento do for, tanto no for tradicional quanto nesse for dentro das listas, pode ser qualquer sequência do Python. Ele pode ser um range, que é bem comum, mas também pode ser uma outra lista. Então, eu posso pegar chamada lista 2. Vamos, sei lá, fazer qualquer operação com isso aqui. Diminuir 1. n-1 para cada n em list. Ele vai criar uma lista subtraindo 1 de cada valor do list. Uma lista nova. Tá? Totalmente independente da list original. A list original continua do jeito que estava. Vamos só comparar aqui a original e a construída dinamicamente subtraindo 1 de cada valor. Legal, né? Então, essa notação, vamos reforçar aqui, ela permite criar listas de maneiras bem compactas. E tem uma variante disso que é ainda mais poderosa, que é o seguinte: eu posso declarar uma sequência no for e ainda posso fazer um filtro. O que significa um filtro? Eu só acrescento o elemento se uma determinada condição for satisfeita. Por exemplo, eu só vou colocar n pares. Então, n dividido... Eu poderia ter feito de maneira melhor escolhendo um range de 2 em 2, mas enfim, às vezes a condição não é tão simples como essa. Tá? Então, n dividido... Opa, n par seria assim. Tá? Então, eu posso, só recapitulando, a estrutura aqui é o seguinte: a expressão que vai calcular cada elemento, o for, que vai ser for cada elemento numa determinada sequência, e opcionalmente ainda pode colocar um if, eu só vou incluir na lista se uma determinada condição for satisfeita. Quando a gente faz isso, eu fico com essa lista mais compacta, com os quadrados somente dos números pares. Tá? Esse filtro acontece no n, antes de calcular o elemento, certo? Então, ele nem calcula o quadrado dos ímpares, no caso. E, bom, isso aqui eu falei, descobrindo as propriedades, né? Aquele truquezinho do ponto para descobrir o nome dos métodos. E com isso eu cobria o básico, as operações mais importantes sobre listas. Eu sei que tem muita coisa. O mais importante de todas, eu acho que é saber a indexação, né? Como tira um elemento específico da lista, como modifica esse elemento. E as funções pop e append são duas funções muito importantes também para criar listas. Todo o resto ajuda em algumas situações, mas não é tão essencial assim. Então, enfim, acho que vocês vão praticando com o tempo. Não tenta decorar tudo de uma vez, mas eu queria falar dessas principais propriedades para vocês saberem o que tem disponível na linguagem. Tá? E tem maneiras mais práticas de fazer algumas coisas que poderiam ser feitas de qualquer maneira usando as outras funções mais básicas, né? Como, por exemplo, pop e append e a possibilidade de extrair elementos a partir do índice. Enfim, vamos voltar aqui para o nosso código. Eu quero aplicar isso num exemplo, num jogo. Tá? Nosso jogo aqui agora é um jogo bem simples. Eu vou passar pelo código rapidinho. Eu não quis usar o jogo de clicar nas naves espaciais, porque ele já estava ficando complicado e longo, classes e coisas assim. Então, muitos conceitos avançados. Então, eu não quero perder. Quem não entendeu classe naquela aula,
nessa aqui. Então vamos voltar para um jogo mais simplesinho, que para eu rodar, tá? Então é um jogo bem, não é nem um jogo, porque não tem nenhum objetivo. Quando eu clico na tela, ele cria uma bola aleatória. Na verdade, ele não cria uma bola aleatória. Ele muda, ele coloca a posição da única bola que está no jogo embaixo do cursor do mouse. E o que eu quero mudar é justamente isso. Como eu faço ele criar uma bola aleatória e manter as antigas no jogo. Ótimo. Então, vamos fazer isso agora. Então, deixa eu passar pelo jogo. Ele tem três funções principais aqui: de inicialização, o update e o draw tradicionais do Pixel e algumas funções auxiliares que já já eu explico. Tá? Então, para inicializar, a gente define o tamanho da tela, eu liguei o mouse para poder apontar nos elementos da tela, e aqui eu criei duas variáveis, velocidade e posição. Tá? Criei um elemento, e né, a velocidade e a posição daquela bolinha que está no jogo. O que seria o update? Vamos começar com essa primeira parte aqui, que talvez eu devesse ter movido para cima. Acho que fica melhor, mais fácil de entender e faz mais sentido. Então, primeiro a gente vê se o usuário apertou o mouse. Se apertou, eu modifico a posição para a posição atual do mouse e sorteio um vetor aleatório para velocidade. Certo? Depois a gente tenta entender o que é essa função, como ela faz isso, mas ela vai retornar uma velocidade aleatória, duas coordenadas. Tá? Aqui eu estou usando, parece uma lista, poderia ter usado listas também, duplas. Tá? Eu devia ter feito isso. Vamos, em várias situações, as duas coisas, a lista com colchetes e a lista com parênteses são equivalentes. Mas em algumas situações não. Vamos usar as listas que eu ensinei na aula de hoje. Eu vou fazer uma mudança aqui. Talvez pareça um pouquinho de magia negra, mas vamos lá. E depois de aplicar magia negra, ó, todos os parênteses daquelas duplas viraram listas. Espero que não esteja faltando mais nada. Aqui está faltando. Esse aqui não converteu. Acho que minha magia negra foi meio inútil. Mas enfim. Então a gente tem aqui, ela verifica a posição do mouse, coloca a posição da bola na posição atual do mouse e a velocidade aleatória. E o update tradicional, né, se não clicou, posso colocar num else ou não vai fazer muita diferença aqui não. Vai ser o seguinte, ele vai aplicar essa função passo, que ela evolui a física daquela bola duas vezes, atualizando a velocidade e depois atualizando a posição. E o jeito que ela faz isso é o seguinte, a velocidade é a taxa de atualização, de variação da posição. Então, eu aplico essa função passo para atualizar a posição, passando a velocidade, mas a aceleração cumpre um papel análogo da velocidade para a posição, né? A aceleração é a taxa de atualização da velocidade com o tempo. Quanto que a velocidade se modifica pelo tempo. E num objeto caindo segundo a lei da gravidade, eu tenho uma aceleração constante, que eu criei como sendo esse vetor aqui. Vamos passar para listas. Que tem a coordenada x igual a zero e a coordenada y igual ao valor da gravidade. Coloquei numa variável separada, porque a gente tem que calibrar um pouquinho esse valor. Eu não fiquei calibrando aqui na frente de vocês, eu já calibrei antes. Se achar que a gravidade está muito fraca, aumenta. Se achar que está muito forte, diminui. Isso não tem qualquer relação com a gravidade
o G tradicional do planeta Terra, né? 9,8. Isso aqui está medido em pixels numa tela de computador. É uma simulação que não tem uma correspondência imediata com o mundo, tá? Então tá aqui a velocidade, a gravidade. Então eu passo a aceleração como argumento para evoluir a velocidade, depois eu passo a velocidade como argumento para evoluir a posição. Retorna a nova posição e a nova velocidade. Na hora de desenhar, o que a gente faz? Eu extraio os dois elementos da lista usando essa sintaxe. Isso eu não mencionei, mas isso é legal. Se eu tiver uma lista com 3 elementos, 1, 2, 3, eu posso salvar cada um deles respectivamente usando essa sintaxe. Ou seja, tenho 3 elementos aqui. Salvo o primeiro em x, o segundo em y e o terceiro em z, pegando a lista do lado direito. Isso é o que a gente chama de desconstrução da lista. Ele quebra a lista. Ele não quebra a lista porque a lista continua viva, né? Ele não apaga os elementos da lista, mas desconstrói. Ele abre a lista nessas 3 variáveis e salva cada variável segundo a sua posição. Então, x vai ser 1, y2, z3. Ótimo, né? E se eu errar o tamanho da lista? XY numa lista que tem 3 elementos. Eu estou esperando 2 variáveis do lado esquerdo. Erro. Então você tem que saber o tamanho das listas para poder usar isso. Mas enfim, aqui a gente sabe porque a posição só tem 2 coordenadas. Então tá legal. Eu extraio XY da posição, limpo a tela e crio um círculo na posição XY de raio 4 e cor branca. A gente pode mudar essas coisas depois. Eu vou mudar essa ordem aqui só para deixar essas duas linhas juntas, porque elas têm uma relação mais forte uma com a outra. Tanto faz, né? Mas do ponto de vista da organização fica melhor. Para fazer essa atualização de um vetor pela taxa de variação do vetor, o que eu faço? Eu extraio as coordenadas do vetor, as coordenadas da variação do vetor, e aqui a gente evolui segundo eu pego a coordenada x original e aplico, né, eu multiplico a taxa de variação com relação ao tempo pelo intervalo de tempo de cada frame. Esse intervalo de tempo eu defini lá em cima como sendo 1/30, porque a simulação roda a 30 fps. Se eu quiser deixar mais explícito que ele roda a 30, e aqui, olha só, a magia negra foi péssima, ela mudou uma coisa que não deveria ter mudado. Tá, posso colocar aqui os frames por segundo como argumento do init. Tá, continuando, cadê? Então esse é o passo. E a última função é como calcular um vetor aleatório. Então eu calculo um tamanho aleatório, então eu passo uma escala de referência e eu estou sorteando um tamanho aleatório entre metade da escala e 1,5 vezes essa escala. Eu escolhi esse intervalo para o tamanho médio ficar na metade, né? Ficar no 1 vezes tamanho, ou seja, para esse argumento corresponder ao tamanho médio. Só uma escolha meio arbitrária, mas acho que é elegante, conveniente. Então a gente escolhe o tamanho, escolhe um ângulo aleatório, e aqui eu não escolhi no círculo inteiro. Se vocês lembrarem da aula de trigonometria, o círculo vai de 0 a 2π. Eu estou fazendo uma escolha entre 0 e π, ou seja, só a parte de cima do círculo trigonométrico. Então eu estou sorteando uma velocidade aleatória para cima, mas com um sinal de menos, que faz ele sortear para baixo. E esse sinal de menos ele é necessário para lidar com o fato de que o y cresce para baixo no pixel, que é, né, ao contrário das convenções mais usuais da matemática. Mas enfim, isso aqui também não precisa se apegar muito a isso. É muito comum fazer esse código errado, achar o bug e depois você vê que tem que inverter o sinal. Nada demais. E aqui a gente calcula, usa né, trigonometria básica, e eu pego a posição x, a coordenada x tem a ver com o cosseno do ângulo, a y tem a ver com o seno, multiplico pela hipotenusa, que é o tamanho,
e obtenho as coordenadas, as duas coordenadas daquele vetor. Certo? Quando eu rodo aquele comportamento de antes. Quero criar várias bolas. Então, primeiro passo. Não pode ter mais uma única velocidade. Tem que ter uma lista de velocidades. E uma lista de posições. Para ilustrar isso, talvez a gente possa fazer o seguinte. Eu vou renomear o vel para vels, ou vel list, ou vel l, qualquer coisa assim. Eu vou chamar de vels. Estou preguiçoso hoje. E o pós viram pós. Acho que eu não devia ter chamado de vels, não. Vou chamar de lista. Opa. E aqui também, vamos lá. Selecionar todos os vels e chamar de vel lst. Vamos deixar de ser preguiçoso. Tá, agora eu tenho uma lista e não mais uma única posição. E vamos passar pelo nosso código e ver o que tem que mudar aqui. Na hora de, quando a pessoa dá o mouse, quando o jogador clica num ponto da tela, o que eu vou fazer aqui agora, em vez de modificar a posição e a velocidade, porque não vai ser mais um único elemento, eu vou criar um novo elemento com uma determinada posição e velocidade, certo? E vou acrescentar essa posição e essa velocidade nas duas listas. Então, acrescento a velocidade, porque eu fiz a velocidade primeiro, posição e a velocidade. Ótimo. E na hora de atualizar, aqui ficou mais chato, porque eu tenho que atualizar todas as velocidades e depois todas as posições. Ou seja, isso aqui não funciona direito. Eu preciso fazer o seguinte, eu vou andar para cada i em range, tamanho da lista, e aqui o tamanho das duas é igual, né? Então, vou pegar uma delas. Parcel.closeList. Então, para cada índice no tamanho da lista, então ele vai pegar as posições de 0 até o tamanho da lista, sem incluir o n, né, que seria o tamanho da lista. Ou seja, todos os índices aqui são índices válidos daquela lista. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso trocar esse código que atualizava a única velocidade e a única posição para atuar em cada elemento. Então, eu vou pegar aqui, em vez de pegar a única a velocidade que tinha, a única posição, eu vou pegar o iésimo elemento da lista de velocidades, a iésima posição da lista de posições, e eu vou usar isso para calcular um novo passo e calcular, aqui no caso, substituir o valor na iésima posição de cada uma dessas listas. Isso aqui resolve o update. Tá aí o draw. O draw é legal, draw é mais fácil ainda. Para cada x e y na lista, parser.closeList, posso apagar essa linha, desenhe aquele círculo naquela posição. E vamos ver aqui o passo. O passo eu não preciso mudar, porque ele recebe uma dupla e outra dupla, e eu já estou passando isso aqui. Eu pego a dupla a partir de um elemento da lista e a posição também. E qual é a última? Vetor aleatório também não preciso mudar, porque ele cria um vetor novo. Isso não faz diferença nenhuma se eu tenho uma ou mais lista. Não tem argumento suficiente. Na linha 49, vamos ver o que aconteceu aqui. Tá, linha 49, mas eu tenho a suspeita que não é aqui. Ah, aqui, ó, que eu esqueci de passar a iésima velocidade. Tá, um outro jeito, talvez, de pensar nisso, vamos ver, seria extrair essas variáveis aqui. Eu posso pegar, essa seria a velocidade, seria o iésimo elemento, a posição
30º elemento da lista de posições. E aqui o passo está atuando em cima de um único vetor, então funciona como antes. E como que eu salvo? Em vez de salvar na variável velocity, eu salvo no índice i da variável velocity, porque agora eu tenho várias velocidades e não só uma. Tá, então aqui criei várias bolas. E esse vai ser o nosso jogo. Tá, vou fazer uma última mudança só para fazer uma frescura aqui. E se eu quisesse colorir cada bola de uma cor? A gente poderia criar uma lista de cores, mas eu não quero fazer isso não. Eu quero que essas cores mudem, façam alguma coisa engraçadinha. Vou pegar a cor pelo índice da lista. Tá? E como que a gente pode fazer isso? Eu quero iterar ao longo dos elementos da lista, então aqui teria uma dupla de elementos, e dos índices. Python tem essa função aqui, enumerate. Se eu aplicar enumerate na lista, ele vai gerar uma dupla de valores. Para ficar mais claro, eu vou falar assim, índice e posição, onde xy vem da posição. Tá? Então, o enumerate faz isso, ele pega o índice do elemento, ele itera em cima do índice do elemento pareado com o elemento. Eu vou usar esse i para calcular uma cor qualquer. Tá? Então, vai ser i... Cor 0 é o preto, então eu vou chamar de i mais 1 para a primeira bola não ficar preta. Módulo 15... Aliás, não. Resto da divisão por 15 mais 1, final, para não ter preto, porque o fundo já é preto, né? Então, tá aqui a nossa lista de bolas coloridas. E acabou. Até mais.